A, a, a ou a? Qual que eu vou usar? Olá, tudo bem? Tudo bom com você? No vídeo de hoje vou mostrar os diferentes as que nós temos na língua portuguesa. Exatamente, eu sei que vocês têm dúvidas, os brasileiros também têm muitas dúvidas sobre estes as, e então vou pedir para você pegar o caderninho que nós já vamos começar. E sem demoras, já vou começar com o primeiro A, que é este A simples, sem acento, sem nada, né? Este A é o artigo definido. Acho que esse vocês conhecem, né? E este artigo serve para quê? Serve justamente para definir um termo, né? Um substantivo de uma oração. Por exemplo, a casa da Maria é amarela. A casa da Maria é amarela. Então, a casa, estou determinando casa, né? Não é uma casa qualquer, é esta casa da Maria. Ela vai sair com a blusa azul. Ela vai sair com a blusa azul. Então, não é uma blusa qualquer, né? É a blusa azul. Então, este a acompanha a blusa, está determinando este substantivo. Logo, não tem crase, não tem acento, não tem nada. Este a sem acento, sem nada, ele também pode ser uma preposição. O que é isso, né? Se você lembrar na época da escola, a professora falava sobre regência verbal, essas coisas. Então, alguns verbos, né, eles pedem preposições, né, então eles pedem umas palavrinhas ali depois, então a, ante, após, até, com, contra, isso daí, por aí vai, né, as preposições. Neste caso é o a. Então, por exemplo, o verbo obedecer, ele pede, ele tem regência, né, da preposição a. Então eu vou dizer assim, eu sempre obedeci à minha mãe. Eu sempre obedeci à minha mãe. Então, este a não tem acento, não tem nada, porque ele simplesmente é o a da regência do verbo obedecer. Então, quem obedece, obedece a alguém. O mesmo acontece com o verbo dedicar. Então, eu falo assim, eu me dediquei a estudar português. Eu me dediquei a estudar português. Então, dedicar a, sempre esse verbo dedicar, precisa da preposição a depois. Tudo bem? Acho que tá claro, né? Acho que essa parte aqui não é a difícil. Bem, agora o nosso segundo caso, né? Quando que o a, ele vai ganhar, então, um acento, o que nós chamamos de acento agudo. Ele tem acento quando ele está indicando a tonicidade de uma palavra, né? Ou seja, qual é a sílaba tônica mais forte de uma palavra. Por exemplo, o está, né? Então eu posso falar, a blusa está na mesa. A blusa está na mesa. Logo, este a ganha um acento. Mas eu posso dizer, esta blusa aqui. Então, este esta, né, que daí é um pronome demonstrativo, ele já não ganha o acento a, né? Porque você vê, então, um é está e o outro é esta. Então, mudou a tonicidade, né? Mudou a sílaba forte. A mesma coisa com a palavra sofá, né? Então, sofá tem um acento na letra A, porque senão nós falaríamos sofá e não sofá. Até porque a língua portuguesa, ela é predominantemente paroxítona, né? Nós damos ênfase na segunda sílaba. Então, é sofá, né? Seria sofá e não sofá. Então, precisamos colocar o acento na letra A, justamente para indicar que esta é a sílaba mais forte. Tá bom? O A sozinho com este acento agudo não existe. Tá? Esse simplesmente não tem na língua portuguesa, ok? Então fiquem tranquilos, ou ele vai estar sem nada, ou ele vai estar com a crase, que é o nosso terceiro caso, né? Então, quando ele tem a crase, o acento é para o outro lado. Aí ele é para o outro lado, ele está sozinho, este A pode estar sozinho, só que um acento invertido, né? Para o outro lado.
E o que é isso? O que é esta crase, né? Já fiz vídeo explicando somente sobre crase, vou deixar o link aqui para vocês, mas vou explicar rapidamente que o A craseado, ele é a junção de um A preposição com outro A artigo, que nós acabamos de ver, né? E aí a junção dos dois cria este A com uma crase. Então, quando nós temos estes verbos que precisam, né, da preposição a, e depois temos um substantivo que é também feminino, logo a gente vai ter dois As, né? O A da preposição e o outro A do artigo. Então, estes dois As, na língua portuguesa, ele é fundido, né? Ele tem uma junção e ganha este acento. Por exemplo, o verbo assistir, ele pede a preposição a. Então, eu falo assim: eu assisti a aula da professora Márcia. Eu assisti a aula da professora Márcia. Logo, este a vai ganhar uma crase, porque assistir a pede a preposição e depois aula também tem o artigo antes, né? A aula. Logo, temos a crase. Outro exemplo, vou usar o verbo obedecer, né? Que eu já falei anteriormente, que ele precisa da preposição a. Então, eu digo, nós sempre obedecemos às leis do Brasil. Então, este as vai ter crase, porque é obedecer a, e depois nós temos leis, plural, então as, logo nós juntamos os dois as e colocamos a crase. Ficou claro? Bem, sobre crase, vou deixar o vídeo, como já falei, para que vocês possam ver mais e entender com mais detalhes, se não ficou ainda claro este assunto para vocês, tá bom? Mas é isso. E então, este a sim, você vê ele sozinho, né? A, ou como plural, as, e ele sim vai ganhar este sinal. Agora, o último caso, né? O nosso quarto caso, que é o A com H. Isso muitos brasileiros também se confundem. Fiquem tranquilos porque os brasileiros também se confundem. Vocês podem inclusive enviar este vídeo para amigos brasileiros, familiares, porque eles vão aprender com certeza com este vídeo, porque muitos também não sabem o que eu estou explicando aqui. Mas vamos lá. Este A com H e acento, ele é do verbo haver. Né? Do verbo haver, que pode ser a segunda pessoa do imperativo ou pode ser a terceira pessoa do presente do indicativo também. Mas nós não usamos muito assim, tá? Mas o que isso quer dizer? Na verdade, assim, onde este a é muito usado no Brasil é com o sentido de existir, né? Então eu falo assim: há muitas pessoas na sala hoje. Há muitas pessoas vendo este vídeo. Há alguma dúvida sobre isso? Ou seja, né? Então, existe alguma dúvida ainda sobre isso? Ou existem muitas pessoas nesta sala? Então, neste sentido de existir, em português nós usamos. E também no sentido de fazer, né? Para indicar tempo. Então, quando eu falo assim, há muito tempo que eu não vejo a sua família, há muito tempo eu não vejo eles, ou seja, faz muito tempo, né? Há muito tempo que eu não viajo para o Brasil. Mentira! Há muito tempo que eu não viajo para o Brasil. Então, faz muito tempo. Você pode substituir por faz, que dá o mesmo sentido. E aí, neste caso, então, nós usamos, é bem usado, sim, no português brasileiro, e são então estas duas maneiras, com o sentido de fazer e com o sentido de existir, que nós usamos bastante, tá bom? E aí é isso então, né? Então nós temos estes 4 casos de A. Vou pedir para você escrever nos comentários frases, tá? Frases para eu ver se você entendeu mesmo pelo menos algumas delas. Vou adorar ler estes seus comentários, estas suas frases, usando então alguns ou uns destes as que eu acabei de explicar aqui. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!